agradeço ouvir essas impressões que são extremamente importantes. Eu gostaria de registrar, se nós formos olhar o dia 11 de março, que foi quando a OMS declarou a pandemia mundial, e a semana que vem completaremos 2 meses, o país ele conseguiu conduzir muito bem essa situação. Apesar daquilo que aparece na imprensa, uma coisa aqui, uma coisa ali, a verdade é que as instituições funcionaram, os ministérios funcionaram, o SUS funcionou, as medidas que o governo adotou e o Congresso Nacional aprovou, ou adequou, ou melhorou, ou de alguma forma também sancionou, foram medidas extremamente importantes para que o país não entrasse nessa situação de uma calamidade pública que viesse a uma desorganização estrutural da sociedade. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar o positivo. E esse positivo, eu penso que funcionou e está funcionando. O que os senhores trazem aqui, e com devida razão, é a necessidade de nós termos um planejamento. Isso eu até já disse publicamente em algumas entrevistas, já conversei com o presidente, com vários dos seus ministros, que é exatamente um planejamento que seja organizado na retomada da volta da economia e do crescimento. E isso é fundamental. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de crise envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente, junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa necessidade que temos de traduzir em realidade esse anseio, que é o anseio de trabalhar, de produzir, manter empregos, manter uma sociedade estruturada em funcionamento. O Brasil é uma das sociedades mais complexas do mundo. O Brasil, ao longo da sua história, os brasileiros construíram um parque industrial que é raro no mundo. Raríssimo. São poucos, não chegam a 14 países que têm, não é isso, Paulo Guedes, o parque industrial que nós temos. Produzimos do brinquedo ao aço. Nós produzimos do parafuso ao foguete, ao avião. Então, nós temos um parque industrial que é um patrimônio da história da construção da sociedade brasileira. Esse parque industrial da sociedade brasileira, com um sistema financeiro que é sólido, com um sistema de proteção da rede social que é sólido também, com um sistema de saúde que é sólido, é um patrimônio que nós temos que defender, é um patrimônio que nós temos que realmente valorizar e nos orgulharmos desse patrimônio. Então, eu penso que é fundamental esse trabalho de exatamente ter esse diálogo e essa coordenação para que nós possamos pensar exatamente a retomada. Eu também penso que, se nós formos ver as ruas, as pessoas estão saindo das ruas, porque já está chegando uma situação que as pessoas já querem sair. Então, tem que ter essa saída de uma maneira coordenada. Eu penso que é isso. E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. E foi isso que o Supremo tem decidido, mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção. Então, eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil que o mundo todo passa, que o Brasil passa, que já passou 2 meses, parece pouco tempo, mas já são 2 meses que nós estamos e realmente temos que pensar esse momento. Presidente, quebrando o protocolo